Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 36º episódio do podcast que tem como tema as dimensões ISD com foco nas finanças sustentáveis e nos líderes regenerativos. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E, Environment, S, Social e o G, Governança. Mas aqui entre nós vamos falá-las em português. O E será sempre o ambiental, o social e a governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria, pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da Sebrae, Central Brasileira do Setor de Serviços, e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos, junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, Facebook e Twitter. E também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS e da Sebrae. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar as nossas convidadas, belíssimas por sinal, viu? Obrigado, Annelise Vendramini, coordenadora de pesquisas em finanças sustentáveis da FGV-CES. Muito obrigado, viu, Annelise, pela presença. Marcela Argolo, querida, professora da FGV e mentora de líderes regenerativos. Sejam muito bem-vindas, é uma honra ter a presença de vocês aqui. Obrigada, Lívia. Obrigado vocês, e a gente vai começar esse diálogo, né? As vozes femininas hoje terão muita presença aqui, mas é só para pautar e colocar um pouquinho o tema na égide dessa discussão, né? A gente vive momentos muito, vamos dizer assim, agressivos, né? No cenário mundial, no cenário organizacional. Como o tema sustentabilidade passa a ser apropriado e, mais do que nunca, de extrema importância na agenda dos líderes mundiais, na agenda dos líderes corporativos, na agenda dos profissionais, na agenda das pessoas. Sim. Né? E aí eu posso fazer aqui uma linha do tempo. Eu escrevi o primeiro artigo sobre sustentabilidade em 2005, na página 3 da Folha de São Paulo. O retorno dos editores da Folha à época foram incríveis, porque a maioria das pessoas não tinha a menor ideia do que era esse termo sustentabilidade e o significado que ele tinha no mundo corporativo e na percepção da sociedade. A coisa mais difícil era
conscientizar e sensibilizar as pessoas para essa temática. Sim. Mais do que isso, sensibilizar o poder público, mais do que isso, sensibilizar os veículos de comunicação, para que houvesse uma disseminação do conhecimento. Os tempos passaram. E hoje nós estamos correndo contra todo esse movimento, porque a transformação foi muito rápida. Nós que estamos no métier temos essa sensibilidade, mas talvez o nosso maior desafio é cada vez mais externalizar isso e chamar a atenção das pessoas. E quando eu falo nós, né, estamos muito ligados com o tema, é fácil você olhar um pouquinho mais as ondas de repercussão próprias, desde a sua família. Como é que seus filhos, seus parceiros, seus companheiros, seus primos, sobrinhos estão entendendo também esse tema? Será que eles fazem a sua parte nessa história? E aí a gente começa a perceber o quanto nós temos que correr e nos aperfeiçoar nessa temática para que haja um entendimento de todos. E quando eu falo a mídia e quando eu falo poder público, nós estamos no momento de finalização da COP28. Sim. Há 15 anos atrás, COP, ninguém sabia nada o que isso significava, e especialmente o que se decidia naquelas circunstâncias para trazer a sociedade para uma participação. Hoje, a mídia inteira, o Brasil tem a maior delegação da COP28, Sim. está lá, mesmo porque na COP30 nós seremos a sede. E lá estão as grandes decisões, onde a pauta das nações será a redução das metas, a reinversão, a neutralização, a descarbonização. São termos que surgiram e que hoje precisam estar mais do que nunca no nosso dia a dia. Sim. Portanto, o poder deste diálogos é justamente a gente cada vez mais disseminar essas preocupações hoje, porque são preocupações reais, né? Eu olho para vocês duas, vocês são jovens, né? O que esperar do futuro? Né? Qual será o futuro das próximas gerações? Eu tenho filhos e netos. Como que a gente vai tentar imaginar a vida aqui na nossa nave mãe Terra daqui 25 anos, daqui 30 anos? Se continuar essa exigência absoluta da gente ocupar todos os recursos naturais e o homem cada vez mais insistir num processo devastador que vem pela frente ainda, né? Portanto, nós temos uma missão, né? Não só a nossa missão profissional, mas a nossa missão de engajar pessoas cada vez mais na temática e pedi-los para que façam a sua parte nesse processo. Então, a nossa pauta é uma pauta bem importante, que faz com que a gente tenha olhos não só para o ambiente corporativo, mas também para a sociedade como um todo, e tentar cada vez mais ter uma dimensão apropriada do futuro que nos espera. E a gente vai conduzir um pouco essa conversa aqui, conhecendo as experiências de cada uma de vocês duas e ao mesmo tempo colocando esse debate em voga para todos que estão nos acompanhando. Tudo bem? Tudo bem. Então, Annelise, vou começar com você. Para o Obséquio, se apresente para o nosso público e nos conte sobre a sua jornada profissional e suas atividades atuais. Vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com a Marcela, queridíssima. Bacana, né? Bom, eu sou a Annelise. Eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas. Eu coordeno o nosso programa de pesquisa em finanças sustentáveis dentro do Centro de Estudos em Sustentabilidade. Nós completamos 20 anos esse ano, então a gente... Em que unidade física da FGV você está? Na Itapeva. Na Itapeva, ali mesmo. Na Escola de Administração. Legal. Nós completamos 20 anos esse ano, então nós somos um centro que tem... Eu gosto de dizer, meu chefe às vezes fica bravo, que ele acha que eu exagero, mas não é exagero. A gente tem muita experiência em vários dos temas da sustentabilidade. Então, eu particularmente trabalho nessa
conexão entre economia, finanças e sustentabilidade, mas nós somos 60 pesquisadores. E a gente tem gente lá que tem experiência na relação entre territórios e grandes obras de infraestrutura, gente que trabalha com política pública ambiental, gente que trabalha com educação. Então, a gente realmente cobre uma atuação muito grande nesses vários temas que compõem a sustentabilidade. Então, para mim é um prazer estar lá. E eu também sou professora do mestrado, a gente tem um mestrado profissional de gestão para competitividade que tem uma linha de pesquisa e de trabalhos em sustentabilidade. Eu também sou professora, oriento alunos. E, enfim, estou aí, né? Nessa jornada da sustentabilidade, eu particularmente há mais de 25 anos. Então, são muitas... Vi muita coisa, né? Meninos, eu vi, né? Vi muita coisa. E continuo vendo. E continuo ficando... tem uma pessoa que fala... tem uma pessoa que fala que eu arregalo os olhos, assim. Eu continuo ficando de olho arregalado. Então, pro bem e pro mal, né? Nos avanços e nos retrocessos, enfim. Porque a experiência humana é essa, né? É de avanços e retrocessos sempre. Assim, é a história humana. Ela nunca é linear. Sem dúvida. Então, estamos aí. Bacana. Estamos aí. Que bom. Ótimo. Depois você vai contar mais coisas, né? Nós temos um papo aqui rolando. Marcela, se apresente também para o nosso público e conte-nos sobre a sua carreira profissional e suas atividades atuais, né? Como é que está a sua vida? Conte para nós. Bom, me chamo Marcela. Atuo hoje como professora, gestora de conteúdo, mentora de líderes regenerativos. Meu foco é governança. Eu gosto de chamar de governança colaborativa, não governança corporativa. Eu acho que é um novo mindset para que a gente implemente efetivamente o ESG dentro das organizações. E eu venho trabalhando na minha linha de pesquisa em como desenvolver essa expansão de consciência do ser humano para que a gente implemente efetivamente o ESG e que tenha essa sustentabilidade como pilar estratégico das organizações, através de que hoje a gente não consegue mais sustentar apenas, né, Lívia? A gente tem que regenerar tudo que a gente explorou ao longo desses últimos anos. Então, para que a gente possa regenerar, a gente tem que ter um pouquinho mais de energia, dispor um pouco mais dessa energia. Então, minha linha toda de pesquisa, inclusive o livro que eu escrevi, é sobre como a gente regenera a si, para que a gente regenere os outros e o ambiente que a gente está inserido. Muito bom, muito bom. Temos boas conversas aqui rolando. Annelise, vamos entrar um pouquinho mais agora no seu dia a dia, né? Explique-nos em detalhes como você percebe o termo finanças sustentáveis e o impacto nas organizações. Bom, à luz até do contexto do centro de pesquisa que você faz parte. Sim. Bom, finanças sustentáveis é um termo que pode querer dizer muita coisa para muita gente, mas vamos dar aqui uma definição para quem está nos assistindo, né, para não ficar perdido. Então vamos pegar, finanças sustentáveis é a soma de finanças mais sustentabilidade igual a finanças sustentáveis, né? Bom. Então, finanças, o que é? Finanças é o que o Robert Shiller, que é um prêmio Nobel de Economia, define como a arquitetura das metas. Então, finanças é tudo aquilo que a gente tem uma meta, essa meta pode ser pessoal, né? Então, eu quero dinheiro para minha aposentadoria, ou eu tenho 2 filhos, por exemplo, eu quero poder, sei lá, cuidar do futuro deles, enfim, cada um tem sua meta. Quero comprar uma casa, quero, né? Então, a gente vai canalizar os recursos financeiros para atingir essa meta. As empresas têm meta, elas querem aumentar seu market share, elas querem dobrar de produção, sei lá. Os governos têm meta, né? Então, como a gente se organiza financeiramente para atingir essa meta, isso é finanças, a arquitetura da meta. Tudo que tem a ver com a canalização de recursos financeiros para que a gente atinja nossos objetivos. E sustentabilidade? Sustentabilidade é esse nosso objetivo de viver dentro da capacidade de carga dos ecossistemas, respeitar os nossos limites ecológicos e olhar para as pessoas dentro do nosso planeta. Ou seja, olhar para a economia de tal maneira que a economia possa viver dentro dos limites ecológicos e colocar as pessoas no centro, né, do olhar econômico. Então, o que é finanças sustentáveis? É a canalização de recursos financeiros para esses objetivos. Se a gente estiver falando de finanças sustentáveis corporativa, a gente está falando de dentro de uma organização, como é que eu canalizo meus recursos financeiros, o fluxo de caixa da empresa, a estrutura de dívida, enfim. Como é que eu canalizo os recursos no meu planejamento estratégico em prol
de viver dentro dessa concepção da sustentabilidade. Se a gente falar de finanças sustentáveis públicas, é como é que eu vou administrar uma cidade, um estado, um país também de olho neste objetivo. Então, é como se a sustentabilidade fosse o objetivo, fosse a meta, e finanças fosse o meio para que a gente atinja essa meta. Isso são finanças sustentáveis. Bacana, bacana. E você vê essa aplicação, essa percepção nas organizações, no poder público? Como que Isso você... é muito difícil a gente... Eu sei que é horrível, né? A gente falar depende. Todo mundo odeia depende, né? As pessoas odeiam Veja depende, porque Veja lá bem. vem a pessoa do depende. Mas a verdade é que depende. Mas depende Mas mesmo. depende mesmo. Porque ponto de depende vista. se a empresa tem sustentabilidade como um propósito. Se ela Sim. tem a sustentabilidade na sua estratégia. Sim. Adianta eu ter uma estratégia de finanças sustentáveis se sustentabilidade não é uma meta? Eu posso? Pode. O Sim. problema é que daí você vai cair no greenwashing, você vai cair em outras coisas que podem ser prejudiciais, inclusive do ponto de vista financeiro. Então, a gente vê o tema das finanças sustentáveis entrando nas organizações à medida que as organizações também tenham metas de sustentabilidade, né? Estejam olhando para a sustentabilidade como, de fato, um intento estratégico. Bacana. E a mesma coisa nos governos. O Brasil, por exemplo, acabou de emitir um título de dívida soberano verde, né? Sustentável. Então, por quê? Porque os objetivos deste governo, olhando aí para o plano de transformação ecológica e tal, estão colocando essa discussão de uma maneira importante. Então, depende de se sustentabilidade está ou não está como um intento estratégico. Seja de uma empresa, seja de um banco, seja de uma cidade, seja de um país. Perfeito. Muito legal. Muito bom. Marcela, você também está na FGV e é mentora de líderes regenerativos. Explique-nos com mais detalhes esta terminologia. Lembrando, né, se você me permite, Claro. que a ONU decretou a década de 2021 a 2030 como a década da regeneração. Exatamente. Então, vamos trabalhar um pouco melhor essa temática, né? Vamos. Eu venho um pouquinho, já que a gente está falando de história, eu venho com a economia sendo voltada para finanças, para um capitalismo financeiro. Posteriormente, a gente veio com a era do capitalismo consciente. Sim. E agora, com o John Fullerton, a gente vem com o capitalismo regenerativo. Dentro do capitalismo regenerativo, a gente tem que olhar não só a sustentabilidade, mas como a gente regenera tudo para se equilibrar novamente, porque a gente está em desequilíbrio. Para que a gente consiga um capitalismo regenerativo, a gente tem que ter empresas com culturas regenerativas, como o Daniel Hall afirma. E como eu acredito que empresas são feitas de processos, pessoas, tecnologias e cultura organizacional, a gente precisa da liderança regenerativa. Se a gente for olhar, como você mesmo falou, liderança regenerativa é liderança mais regenerativa. Liderança, para mim, nada mais é do que exemplo. Lideramos pelo exemplo. Somos o exemplo. Temos que tomar ações. Então, um líder é aquele que dá o exemplo. E regenerativo é renascimento. Se a gente colocar isso na história, já passamos pelo Renascimento, já passamos pela época renascentista, que prevém do iluminismo. E nossa regeneração prevê o quê? Bacana. Da superinteligência. Daqui a 30 anos, em 2040, um pouco menos, 20 anos, estaremos com 100% do cérebro mapeado pela neurociência. Com isso, a gente vai chegar, sim, à era da superinteligência, da era das smart cities. Então, para que a gente aconteça isso, a gente tem um degrau abaixo. E a gente precisa se regenerar e estar preparado para receber essa carga magnética, que eu digo, dessa potência, dessa superinteligência. Então, a gente tem que se preparar, tanto a mente quanto o corpo, para que a gente receba todos esses inputs da abundância, da sustentabilidade que tem por vir. Mas para que a gente consiga isso, a gente precisa expandir a nossa consciência. Porque, como já dizia Einstein, a gente não consegue resolver um problema com a mesma consciência que a gente criou. Então, para que a gente resolva problemas complexos que a gente tem hoje,
a gente precisa expandir a nossa consciência, elevar a nossa consciência, como diz o Ken Wilber, temos 8 níveis de consciência, a gente precisa expandir um pouco mais essa consciência num aspecto mais saindo do egocêntrico, indo mais para o planetocêntrico, né, para o mundocêntrico, para a gente entender que somos parte do todo e como se interconectamos com o planeta como um todo. Então, quais são as ações que podemos tomar para que a gente consiga, então, melhorar esse mundo, não só para os seus filhos e netos, né, mas para as próximas gerações. Bacana. E se a gente for considerar qualquer atividade, qualquer atuação, você depende, em geral, de um líder, daquele Sim. que vai conduzir. Se ele tiver essa percepção da regeneração, claramente vai colocar isso, seja no ambiente público, seja no corporativo, seja na sociedade como um todo, nas comunidades. Esse é o ponto. Eu acredito que o líder é um maestro. Sim. E ele apenas dá espaço para que todo mundo floreie. Então, o líder é aquele que ele é tão seguro em si que ele sobe única e exclusivamente porque os outros sobem e elevam ele. Legal. Muito bom, muito bom. Então, a gente está diante de 2 terminologias diferenciadas, né? Ocupando um espaço dentro desse todo o universo, que é o Finanças Sustentáveis, os líderes regenerativos, fazendo uma diferença, porque nessa corrida, né, para a gente minimizar tantos impactos, as mudanças climáticas, nós vamos precisar de todas as ferramentas, né, à mão e o conhecimento das pessoas para a gente poder, entre aspas, proteger a humanidade de todas essas questões que estão muito próximos da gente. Muito bom. Annelise, atenção, hein? Presente. A história do termo ESG está diretamente ligada à maior gestora de fundos BlackRock e sua decisão de destinar investimentos através da análise destas mesmas dimensões ESG. Isso mudou o mercado. Como você vê essa questão e qual o alcance deste posicionamento? Quando a gente trata das finanças sustentáveis e os impactos nas empresas. Então vamos lá. A BlackRock é uma gestora de ativos, é uma das maiores do mundo, junto com a Vanguard, por exemplo. Elas disputam aí o primeiro e segundo lugar. Sem dúvida nenhuma, a adoção da BlackRock, da agenda ESG, né, falando publicamente nas suas cartas, incentivando nas suas proxy seasons. Então, a proxy season é quando os acionistas vão votar na Assembleia Geral de Acionistas. Então, esse posicionamento público, há alguns anos, movimenta o mercado. Mas eu queria dizer que isso é a ponta do iceberg, né? É o que ficou muito explorado. Ficou né? muito explorado, ficou muito conhecido, né? Tá tudo certo, é ótimo isso. Mas, na realidade, o termo ESG, ele foi cunhado em 2004, lá atrás. por um relatório do Pacto Global, que é um relatório que fala, que se chama Who Cares Wins. Sim. E nesse relatório nós vamos ter aí 20 organizações financeiras, o Banco do Brasil, inclusive, é um deles, que, né, essas 20 organizações subscreveram a ideia de que era importante olhar aspectos ambientais, sociais e de governança, foi aí que surgiu a sigla ESG, nas decisões de investimento. Aí alguém pode dizer assim, então foi em 2004, Annelise, que esse tema começou? Não. Foi bem antes disso. Na verdade, se a gente pensar o ambiental, a social e a governança, que vão se encontrar ali nesse relatório em 2004, eles vêm de trajetórias muito distintas. O ambiental vem numa trajetória aí, desde a virada do século XIX, a gente já vai ter gente como Malthus, como Jevons, que escreveu sobre uma preocupação do uso excessivo do carvão na época. Então, assim, na virada da Revolução Industrial, a gente já vai ter economistas preocupados. Alfred Marshall já estavam preocupados com esse excesso de consumo de recursos naturais. Obviamente, isso à luz da realidade deles na época, né? Isso é um exemplo, tá? Se a gente fosse ficar falando aqui da história do pensamento econômico e como a questão ambiental está presente na história do pensamento econômico, a gente vai parar em Davi Ricardo, a gente vai parar John Stuart Mill. Existe essa discussão, não com as características contemporâneas, mas ela
está presente ali como uma semente. Até que em 1960 surgiu até um campo da economia conhecido como economia dos recursos naturais e do meio ambiente. Então, um campo da economia em 1960. Então, só para dizer que essa ideia não é nova, ela está presente já há algum tempo. Se a gente vai para a discussão social, a gente vai lá para o século XVI, na Inglaterra, na Escócia, com a criação da Lei dos Pobres. A história do pensamento econômico também acompanha a preocupação de ter as pessoas no centro da formulação econômica. A gente vai ter em 1948 a redação da Carta dos Direitos Humanos, nos fundamentos, né, as questões mais fundamentais de direitos humanos, a gente saindo de uma Segunda Guerra Mundial. Então, só para a gente também ter isso, né, bem na nossa cabeça. E a governança corporativa sempre foi um elemento presente no processo de tomada de decisão financeira, porque o que é governança corporativa? São os processos que vão buscar assegurar que os investidores tenham o dinheiro deles de volta, principalmente na década de 70. Esse é um tema que, no mundo de finanças, ganhou uma proeminência muito grande. Então, essas três linhas de pensamento vão se encontrar em 2004, nesse relatório da ONU. Sim. E, obviamente, fez muito sentido. Sim. E aí isso vai até que chega, finalmente, na BlackRock. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Não Porque, é uma na verdade, moda. as pessoas estavam meio assim, vai indo, vamos indo, mas de repente surge um fato, né? Sim. E a própria comunidade e a imprensa gosta de algo marcante que possa dar o Sim. ponto, né, de referência. Perfeito. É por aí que você está colocando. Perfeito. Mas o que é importante para a gente compreender é que nós estamos falando de um processo de formação do pensamento. Perfeito. E que ele é um processo longo, Sim. construído, bordado no tecido social. Sim. Então, o que a gente está vendo agora é essa reflexão. Muito embora, e a gente pode falar sobre isso depois, a gente pode discutir o quanto que isso ainda precisa avançar nessa construção do tecido social. Mas não é uma moda, não é algo que alguém inventou, sim. mas isso vem de geração para geração, né? Vem passando aí. E na ao longo do verdade, tempo. esse ato fez sublinhar, né? Fez dar uma referência maior às análises, né? Então, com isso, o mercado se abriu de uma forma muito clara. Então você vê um impacto grande. Você acha que esse fator é um ponto que deu um novo encaminhamento para o mercado, vamos dizer assim. As sem empresas dúvida. passaram Sem dúvida. a olhar É um pouco inescapável. mais. É inescapável. Claro que a gente tem que segregar por diferentes economias e diferentes maturidades de mercados financeiros. Sim. Então, se a gente fala de mercados como o europeu, como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Japão, né? E a gente olha para o mercado brasileiro, a gente tem uma economia muito mais fechada, a gente tem um mercado também relativamente pequeno como percentual do PIB. Então, isso explica o movimento chegar aqui tardiamente, digamos assim, né, em relação a outros mercados. Então, a gente, em relação a mercados como o do Reino Unido, por exemplo, ou da França, a gente ainda está, né? Como você falou, os graus de maturidade são diferenciados e isso traz toda essa percepção. Eu Muito acredito, legal. eu gosto muito da sua definição que você fala de ESG, assim, desde o começo do ano eu babo por ela. Mas se você me permite eu colocar um ponto, eu acredito que sim, a gente tem essa diferença entre países e maturidade. Mas, como eu falo que a gente está no mundo MUVUCA, M de Mindfulness, U de Universal, e que através dessa universalização também de investimentos do exterior para aqui, a gente meio que veio como a forceps, obrigado a se estruturar um pouco melhor, um pouco mais de rapidez nesses pré-requisitos regulatórios que o pessoal da Europa, né, as empresas e os fundos de investimento da Europa exigem. Sem dúvida. Então, eu acho que a gente precisou dar uma pequena acelerada em algo que a gente realmente vê como uma costura, mas essa costura acho que teve que vir agora, nesses últimos anos. Acho que depois de pós-pandemia, ela precisou ser um pouco acelerada
ainda mais, inclusive, com todo esse aumento de informação, de acesso a dados e acesso a conhecimento. Então, eu acho que o grande sofrimento que a gente está tendo aqui, hoje no Brasil, é que a gente não está conseguindo se autorregular para que a gente entenda que ESG literalmente veio para ficar e que a gente precisa aceitar e acolher essa nova realidade, essa nova vertente dentro dos modelos de negócio. Eu acho que esse é o grande gargalo. Não sei se você concorda. Eu acho que sim, com certeza. Mas até é importante, até foi legal você falar isso, porque me dá a oportunidade de só também fazer uma ressalva, que a gente está falando aqui do mercado investidor. O mercado bancário, quando a gente fala em mercado financeiro, a gente fala de mercado bancário, mercado de investimentos, mercado segurador, os reguladores, enfim, é todo um ecossistema. O mercado bancário brasileiro é um mercado que está muito mais preparado e vem, inclusive, do ponto de vista da regulação, né? Regulação do Conselho Monetário Nacional, via Banco Central do Brasil, enfim, há muito mais tempo. Sim. Então, a gente avançou no Brasil, do ponto de vista bancário, a gente vem avançando de maneira consistente. E participa de tratados internacionais, e a gente tem essas repercussões. A gente tem leis e regras, e, enfim, que regem, por exemplo, o crédito agro no Brasil. Né? Mas não só, tá? Não só o agro, porque a gente pode achar que esse olhar de sustentabilidade está só no agro, do ponto de vista da regulação bancária, e não é. Ele pega todas as instituições, todas as atividades de crédito, mas o Manual de Crédito Rural olha para isso já há algum tempo. Então, desde aí, do começo da década de 90, a gente vai ter os bancos no Brasil, com protocolo verde, depois uma série de coisas evoluindo nessa direção. O mercado investidor brasileiro é que está nesse momento aí, né, de entrar nessa agenda ESG. Então, eu gostaria de fazer essa distinção, porque senão a gente coloca tudo no mesmo balaio e nós temos diferentes perspectivas. E eu queria ousar aqui só fazer aqui uma análise conjuntural junto com vocês. O modelo empresarial brasileiro mudou nas últimas décadas. Sim. Por quê? As grandes empresas brasileiras, seja na indústria e no comércio especialmente, trocaram de mão. Sim. O Brasil perdeu a hegemonia de ser o brasileiro, o dono, o empresário brasileiro, estar à frente das empresas, que eram de brasileiros. As grandes empresas foram passando de mão, foram compradas por grandes multinacionais. O Brasil não se desenvolve, conta nos dedos qual é a empresa brasileira genuína, não é? E por as empresas aqui que estamos convivendo têm um input das suas matrizes internacionais, há uma questão muito mais agora de acompanhamento, né? Porque a matriz multinacional, como você mesmo disse, Annelise, ela... Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, já havia uma concentração dessas informações, seja no campo das finanças, seja no campo empresarial como um todo, e que agora exigem que as empresas brasileiras, suas unidades no Brasil, atendam a todas essas demandas de uma forma muito mais rápida e explícita. E os profissionais brasileiros é que têm que correr para poder atender essa agenda. Mas essa mudança de modelo tem também uma conotação que merece um pouco da nossa análise, porque o Brasil não dita mais tanto na sua base empresarial, não dita as transformações. Ele recebe das matrizes e tem que fazer aqui segundo as ordens internacionais, de uma forma um pouco mais ampla. Então é também uma forma da gente enxergar um pouquinho a construção de valor do modelo empresarial brasileiro, que se transformou ao longo desses últimos 30 anos, mais ou menos. Eu acho que tem alguns elementos para a gente considerar aí na sua reflexão. Primeiro, a gente tem que olhar para esse modelo empresarial brasileiro também segregando por tamanho de empresa. Porque no fim nós acabamos ficando nas médias e pequenas, né? São
onde está o potencial da Exato. empresa brasileira e as Exato. grandes Sim. organizações deixaram de ser. O maior número de empresas, em termos de número mesmo, é de pequenas e médias. dúvida. Né? A nossa economia Que gira o PIB, né? é basicamente formada de basicamente E pequenas e que médias. atrai o maior número de empregos. Sim. Então, a gente tem um problema na economia brasileira que tem a ver com isso que você está dizendo, que é a baixa produtividade da economia brasileira. Isso é um problema que vem desde o fim da década de 80 e que a gente não vem conseguindo resolver. E a sustentabilidade, de certa forma, é parte dessa equação. Porque tem muitas coisas que a gente fala de sustentabilidade, por exemplo, eficiência energética, eficiência tecnológica, que tem a ver com inovação, que tem a ver com um jeito novo de se fazer as coisas, que ajuda na eficiência, que ajuda na produtividade. Então, eu acho que a gente tem um desafio, quer dizer, eu acho não, existe, não estou falando aqui minha opinião, existe uma série de pesquisas do IPEA, mesmo a GV tem um observatório da produtividade, que mostra quais são as pecinhas que a gente tem que mexer na economia brasileira para que a gente possa ter saltos de produtividade. Por que é importante eu ter salto de produtividade? Porque ganha todo mundo. Sim. Ganha a economia, Profissionaliza, né? ganha as empresas que aumentam seu faturamento, que aumentam sua rentabilidade, por aí vai. E possivelmente ganha a sustentabilidade também, porque um dos caminhos que a gente mexe, uma das ferramentas que a gente mexe para aumentar a produtividade é inovação. E inovação, vamos lembrar, não é só tecnologia, não são só artefatos, mas é jeito de fazer as coisas. Sim. Eu posso E inovar em processos. processos de gestão. Né? Então, acho que a gente tem um desafio para as pequenas e médias Gigante. Eu acho. que é Acho um que a gente desafio tem de ganhos de inovação, inovação em processos, inovação tecnológica, sem dúvida nenhuma, de sinergia com outros em negócios. sinergia com outros negócios, ganhos de escala, Sim. ganhos de... Muito Enfim, bom. que a gente deveria olhar e trazer a sustentabilidade para essa discussão. Ela não é uma discussão separada. Não, ela é intrínseca. Ela é intrínseca. Bacana, muito bom. Marcela, há meses atrás, você lançou um livro que eu tive a honra de escrever o prefácio. Ah, obrigada, Lívio. Conte-nos mais sobre essa obra em si e a sua experiência literária, né? Como é que é? Porque ter um livro Nossa. é o filho, é plantar Nossa. árvore, aquelas histórias que são consagradoras na vida humana, mas é muito legal, né? Eu acho que hoje eu já me sinto mais em paz comigo, sabendo que eu já plantei uma árvore, eu já tive Tive filho filhos, e eu já escrevi um teve um livro. livro, legal. Então agora eu tô tranquila. Foi muito gostoso, foi uma jornada interessante. Eu acho que a jornada o livro em si que foi lançado em setembro. Como é que chama o livro? O livro se chama A Arte do Equilíbrio. Método Alinhar-se, o Alinhar-se é o melhor caminho para a liderança regenerativa. Eu acredito que o livro nada mais é do que a minha história do meu alinhar, do meu alinhamento, do meu ser. E o alinhamento que eu digo é energético entre o feminino e o masculino. Afinal de contas, somos meio metade mãe, metade pai. E foi uma jornada muito interessante, porque foi uma jornada imersiva na solitude do meu autoconhecimento e que eu trouxe e emergi com algo que eu pudesse ajudar a todos, porque eu acredito que é tudo de dentro para fora. Então, quando a gente se regenera, automaticamente a gente expande isso para todos, pois somos o meio que convivemos e com isso também regeneramos a natureza. Bacana. Então, o lançamento foi lá na Livraria Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista, nós estamos falando em São Paulo, né? sim. E a obra está disponível? Como é que... Mas conta um pouco desse método. Não, daqui a pouco. Calma, que eu acho que essa é a próxima pergunta. Então tá bom, eu aguento a minha ansiedade aqui. Primeiro, onde está a obra? O Como é que a livro gente pode encontrá-lo? está disponível na Amazon via Kindle e na Livraria Martins Fontes também. A gente está agora via distribuidora indo para novas livrarias. Então, Muito daqui legal. a pouco vamos chegar em outros lugares por aí. Bom, eu recomendo, hein, gente? Putz, o livro está muito bacana. Annelise, você acredita que a percepção da aplicação dos fatores ESG já é uma realidade intrínseca no contexto das organizações?
Lá vou eu com o depende. Nesse depende não sai de você, hein? Esse depende não sai de mim. Não. Vamos lá. Depende que organizações. Se a gente está falando de grandes organizações que têm um relacionamento com o mercado financeiro, que ou captam dívida via mercado de capitais, ou tem uma base de acionistas ligada ao mercado de capitais, essas empresas são empresas que não estão conseguindo escapar muito de introduzir as questões ESG, porque elas estão sendo demandadas pelo mercado. As empresas de médio porte, pequeno porte, daí vai depender se elas são exportadoras, ou seja, se elas atendem, se elas estão na cadeia de valor, né, de produtos e serviços do mercado europeu, que cada vez mais tem um conjunto de regulações bastante cuidadosa, né, no sentido de introduzir questões de sustentabilidade, ou não, né? Então, assim, empresas que atendem só o mercado brasileiro... então, eu acho que é uma matriz que junta esses dois fatores. Se você é uma grande empresa que está ligada ao mercado de capitais... Inclusive porque a gente já tem regulações da CVM a B3, demandando isso, formulário de referência, B3, enfim. Então você está sendo chamado, mesmo que você só atenda o mercado brasileiro. Se você não está no mercado de capitais, mas você está numa cadeia de valor de empresas que estão em outros lugares do mundo, que estão demandando, por exemplo, você pode atender a Califórnia. Califórnia é a quinta maior economia do mundo. Sim. Califórnia já tem um conjunto de regulações climáticas que, para todos os efeitos, é como se fosse uma regulação nacional americana. Então, o cerco está se fechando, né? Mesmo para as pequenas e médias. E se você me permite, tem esse cerco que você comenta e é claro, são as pressões, né, que vão vindo de várias fontes. O próprio consumidor já tem uma percepção clara dessas questões e gosta sempre de estar junto com uma empresa que adota algum tipo de ação que leva às questões da sustentabilidade. Mesmo as grandes empresas, dentro dessa matriz que você construiu, mesmo que não exportem, que não tenham contato com o mundo exterior, e desenvolvem um programa de governança, e através desse programa de governança, um sistema de compliance ou de integridade, levam, por exemplo, no seu questionário de due diligence, uma percepção na cadeia de valor, junto aos seus stakeholders, especialmente aos fornecedores, a necessidade de estar alinhado nessa construção de valor que pode ter gerado pela matriz de materialidade, possa estar engajando o fornecedor para práticas sustentáveis. E cada vez mais isso está ocorrendo, né? Então, o pequeno e o médio que fornecem por uma grande ou média empresa que já aplicou um sistema de compliance, ele começa a se enxergar dentro desse processo e está sendo pressionado. Eu falo isso porque aqui, no setor de serviços, isso já está acontecendo. O setor de serviços, ele tem pouquíssimas empresas grandes, muitas médias, centenas de pequenas, que estão sendo pressionadas porque elas prestam serviços para as médias e grandes empresas. Mas são essas que a gente precisa apoiar. É isso aí. Para que elas... Exatamente. Eu acredito que elas não têm ferramentas, elas não sabem exatamente como fazer, Sim. mas estão preocupadas. Sim. Né? O sindicato das empresas de contabilidade, por exemplo, eu tenho muito relacionamento. Os contadores das pequenas e médias e microempresas também estão sendo pressionados. Sim. Porque tem que fazer o relatório, tem que tem uma demanda maior, né, de informações que eles... Isso não estava no radar. No radar deles. Né? Então, acho que isso é uma percepção clara, né, de que as coisas estão acontecendo. E eu contesto um pouco, é a agilidade, é a rapidez. Né? Não está na rapidez necessária que nós precisamos quando a gente tem um olhar mais macro e ver o que isso está causando em termos de efeito no universo. Mas legal, já deu para a gente se posicionar bem. Eu queria só comentar um pouco sobre essa questão da rapidez. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma urgência, principalmente a questão climática e da biodiversidade. A crise da biodiversidade é muito séria. Porém, por que a gente é devagar? Porque a gente está fazendo isso globalmente falando, com uma exceção aqui e outra ali, mas a gente está olhando, por exemplo, no caso do Brasil, processos democráticos.
Sim. Então, se a gente combina com processos democráticos, é mais lento, porque a Sem democracia, dúvida. Exige muito mais de conversas, Então, análises. né, é muito mais fácil dentro de alguns outros Você tem uma ação regimes, impositiva e uma do que ação uma impositiva, mas autoritária. que desrespeita direitos humanos fundamentais. Então, Perfeito. eu acho importante curto, né? a gente reforçar que, assim, tá sendo devagar, a gente gostaria que fosse mais rápido, sim, mas vamos olhar que tá sendo devagar porque nós estamos fazendo isso de maneira democrática, que, na minha opinião, é o jeito certo de fazer. Sem dúvida. Ou a gente convence as pessoas pela razão, Sim. pelos Pela argumentos, consciência. pela consciência de que é o caminho a seguir, ou nós não vamos seguir, enfim, mas é o jeito, Sem dúvida. né? Posso fazer um Bacana. questionamento para ver se... Eu acredito também nisso, temos que ir na democratização, mas talvez através do accountability, da responsabilização, trazer essa ação para si, para que junto com a parte regulatória a gente não caminhe com um pouquinho mais de rapidez? Será que isso não seria uma boa equação? Dentro das organizações. Pode ser. Né? Porque aí Sem a gente dúvida. navegaria num oceano azul de oportunidades para que a gente pudesse atuar e ajudando isso, essas pequenas empresas a atuar da melhor maneira possível, enquanto o regulatório a gente vai trabalhando na conscientização e na democratização. Acredito. E as pequenas e médias empresas ainda levam no seu bojo a percepção de que sustentabilidade é custo. Sim. Práticas sustentáveis é mais custo, é mais coisa que eu vou ter que fazer, é mais Mas dinheiro. muitas vezes é mesmo. Muitas vezes é. Mas é irreversível, né? O que acontece é que... Ela pode pensar em novos negócios, novos mercados. É isso que quer dizer. Novos modelos de eficiência negócio. energética, você investe, mas você tem um ganho imediato. A eficiência, Exato. uso racional de água, você investe, mas tem efeito imediato. Então, tem pontos que podem ser Exato. mais E equilibrados. é esse que a empresa tem que começar buscando. É isso mesmo. Né? É isso mesmo, bacana. Muito bom. Bom, olha, agora vem uma pergunta, Nelise, para você e todo o nosso público. Esperaram que a Marcela vai responder, tá bom? Tá bom. Vou cumprir com o que nós combinamos. Tá bom. Marcela, atenção. Oi. Na obra A Arte do Equilíbrio, seu livro, você descreve o método alinhar-se, que você mesmo desenvolveu. Sim. Pode aqui nos qualificar melhor esta metodologia? Posso. Então, é uma metodologia que eu olho 26 pilares ancorados pelo pilar sistêmico, que eu acredito que é através do sistema, do ambiente que a gente está inserido, que a gente consegue, então, expandir essa consciência interna, energética, masculino-feminino. O alinhar-se, a palavra alinhar-se, cada letra tem uma palavra ou mais palavras, então há de amor, autenticidade, autoconhecimento, L de legado, I de integridade, intuição, integração, N de networking, netwaving, hábitos, harmonia, resultados, né? A gente precisa de metas para chegarmos a resultados, espiritualidade, educação, saúde, né? E quando eu falo em saúde, eu falo saúde física, mental, espiritual e financeira e relacional. Todas elas precisam estar alinhadas e uma se interconecta com a outra. Então, são vários pontos, assim, outros pilares também, que, olhando o livro, você vai encontrar. E aí, no final do livro, eu faço uma roda da vida para que você preencha essa roda da vida com os pilares e se perceba quais são os pilares que você precisa ali atuar para que internamente você esteja com esse equilíbrio energético, para que você consiga passar nessa fase que a gente está de mundo, que é muito desafiadora. Um dos pilares, para mim, mais importantes é o pilar do legado, que a gente veio para cá por um propósito. Eu vejo que o grande porém nas organizações é que as pessoas estão sem propósito. Então, os burnouts, eles acontecem porque Sim, você não se enxerga. Você não se enxerga mais lá, você não se vê pertencido. O ser humano precisa se sentir pertencido. Então, para que ele se sinta pertencido, ele precisa ser autêntico. A autenticidade é a chave de qualquer coisa. É algo que te move. Marcela é única, porque não tem outra pessoa igual a Marcela.
Mas você tem que chegar nessa real, Marcela, e sustentar essa real, Marcela, porque ela é essa, ela é imperfeita e tá tudo bem. E quando você sabe realmente quem é você, você não precisa mais agradar a ninguém. Você não precisa tentar se encaixar em nenhuma caixa. E dentro das organizações, o que eu vejo, dentro né, de qualquer ambiente que a gente está, e a gente falando de passado, inclusive em como fomos educados, tivemos que estarmos em caixas, né? Então, não sei vocês, mas eu tive que, Sim. por muito tempo, estar em caixa. Então, dentro das organizações, a gente tem que apoiar esses colaboradores a entender qual é o propósito dela dentro da empresa, entender quem é ela e mostrar que o que ela faz tem diferença. E é importante para o todo, sistemicamente. Então, a gente precisa ter esse olhar mais de acolhimento, esse olhar mais feminino, da energia feminina que todos temos, que é do acolhimento, do olhar de qual é o seu propósito, como que a gente pode te ajudar. Que aí vem a diversidade e a inclusão. E não esse lado de comando e controle, essa automatização que a gente está vindo e que ninguém mais está sustentando. Muito legal. E eu posso fazer uma pergunta? Claro. E o método que você desenvolveu, ele é para individual ou ele é para organizações também? Inicialmente individual, mas a partir do momento que você entende que empresas são feitas de pessoas e quando a gente trabalha as pessoas, a liderança das organizações, automaticamente eu estou trabalhando a liderança e escalonando isso para baixo. Então, é efeito pirâmide mesmo. É verdade. A gente cascateia. E quando você aplicou um método assim no seu trabalho de mentoria, onde você acha que pega mais para as pessoas? Desses 26 pilares aí, qual que você acha que é ou alguns desses que você acha que é o que pega mais? Todos são interconectados e todos são devidamente importantes. Mas se você não começar com o questionamento, quem sou eu e o que eu vim fazer aqui, os outros não andam. Sim. Mas para que você se questione, a sua saúde vital ela tem que estar primordial. Tanto que que eu coloco nas minhas palestras e nas minhas mentorias para explicar, nós temos 3 cérebros. E se eu correlacionar isso com o ESG, dentro de uma organização, o cérebro do intestino é o G, é a governança. Sem ela, a empresa não atua. Sem o intestino, o ser humano, não. Se o intestino está inflamado, você não consegue estar saudável. O E é o coração, é o propósito. Sem o meio ambiente, a gente não respira, a gente não vive. Mãe e natureza, já diz o nome. Então, tudo que é a longo prazo estratégico, ele tem que ser planejado pelo coração. É o que a sua empresa veio fazer aqui. O que você veio fazer aqui, nesse mundo. É pelo coração que você faz. E o S é como eu me relaciono com as pessoas, esse cérebro aqui. Que ele só serve como uma ferramenta de curto prazo para que eu consiga executar o que eu planejei de longo prazo. Então, a grande dificuldade que a gente tem que fazer essa inversão é que a sociedade ela mudou um pouco a ferramenta do S para ser a ferramenta de longo prazo. E ela não é. Ela é uma ferramenta de curto prazo. Então, a partir do momento que você desce para o coração, qual é o seu propósito, qual é a sua estratégia, qual é o seu longo prazo, você deixa isso aqui aberto para que venha e só execute o que você planejou. Afinal de contas, quem manda é o coração, é o magnetismo do coração e não o intelecto. Muito legal, muito bacana. Você sabe que você me fez lembrar, eu atuo em várias instituições, dentre elas o Rotary Club. Sim. E o Rotary Club tem um projeto muito legal que chama RILA. É uma sigla, RYLA, uma sigla internacional de desenvolvimento de jovens líderes, né? E neste último sábado a gente fez um grande evento, gente do Brasil inteiro, e eu dou palestra, né, todos os anos nesses projetos. E eu trato muito com jovens assim. E eu começo a minha palestra, porque a minha palestra é de liderança e sustentabilidade,
Quem é você? Qual é o seu papel na comunidade? Sim, Qual é o seu papel aqui na Terra? sim, E são jovens de 16 a 24 anos que começam a ter uma percepção, e como isso eu já estou atuando há anos, a gente já tem os resultados depois da vida dele, da carreira dele. É impressionante como isso pega no jovem. Essa conversa mais intimista para fazer ele refletir. Qual é o seu papel? filosofar, Você né? veio aqui. Filosofar. Que legado você quer deixar, né? Que poder transformador você pode ter e que não está nem aí, não está na sua linha de pensamento. A pergunta Então, essa é uma construção que vai acontecendo muito legal. Viu? é uma Isso pergunta realmente- legal de se questionar o que eu quero ser quando eu morrer. Quem eu quero ser? É verdade. Eu acho E que, é o legado. principalmente no mundo de hoje, com as redes sociais, e a gente está vendo uma onda, né, de doenças emocionais Sim. causadas pelo uso excessivo de telas e redes sociais, você ter clareza sobre quem você é, qual é o seu propósito, né, te ajuda a avaliar melhor também decisões, que caminho seguir, Sim. não? E também cuidar da sua saúde emocional, Sim. né? Porque você, de repente, pode ser apresentado a um caminho, ou uma informação, ou uma proposta, e você olhar, não, mas isso não tem a ver com quem eu sou, isso não tem a ver com quem eu pretendo me tornar, Sim. né? E eu acho que isso também é uma chave, principalmente para os jovens que estão sendo duramente afetados por esse Nossa, mundo é incrível, né? incrível. Virou uma bolha que eles não Virou. sabem sair, né? Eu, Não sabem sair. eu Acho vou que você confessar falou aqui certo. uma coisa para vocês não contem para Não, ninguém. Não vou contar. Por favor, não contem Não vou para contar. ninguém. Não. Corta a edição. Mas eu vou confessar, eu me preocupo demais porque as pessoas não estão lendo Não estão. Lógico. livros. Não As pessoas estão. não leem livros. Lógico. Aí você vai dizer assim, mas qual é a diferença? A pessoa está lendo um livro. Não, mas não é igual. Já tem um monte de pesquisa Não em é. neurociência que mostra que Eu não é imprimo igual. tudo. Eu imprimo absolutamente Não, acabou tudo. de sair uma pesquisa, né, de que o jovem brasileiro lê no máximo 10 linhas, né? E que os jovens em outros países leem um livro inteiro, não sei quando. E a grande diferença da comunicação, do poder da palavra, do Olha, eu conhecimento não vou nem literário, falar conhecimento em, de assim, português, né? a importância que isso tem na nossa vida profissional. Não vou nem falar disso. Vou falar da nossa saúde mental. Sim. Sim. Se você não é exposto a dopamina. mundos diferentes que só um livro pode trazer, um imaginário diferente que aquilo pode te apresentar, a sua concepção da vida fica muito limitada. É. Então, esses jovens, eles podem estar sendo limitados de uma maneira Brutal. muito brutal. Brutal. Muito, Inclusive, vou trazer um dado que eu estava lendo esse final de semana. A Noruega, que é um dos países mais, com a educação mais, Sim, né? exemplo. Exemplo de educação, eles criaram uma lei que todas as escolas não terão mais acesso a mídias, livros digitais e que vão reimprimir 100% dos livros e os livros serão físicos. Por quê? Porque aí vem um pouco de estudo pessoal mesmo. Quando ligamos a tela, automaticamente ligamos dopamina no nosso cérebro. E quando a gente desliga a tela, a dopamina desliga. Dopamina é o hormônio que a gente encontra, é o hormônio do prazer. Então, é prazer atrás de prazer, atrás de prazer. E quando a gente vem para um livro, a gente tem a serotonina, que é o hormônio da calmaria, do amor, que você entra num flow de criatividade, de imaginação. E a gente perdeu isso ao longo do tempo. Sem dúvida. Tanto que nos meus filhos, é zero tela na minha casa. Eu sou, assim, radical mesmo. Sou louca, sou louca e não tenho tela. Para que emerja mesmo dentro deles essa imaginação, essa criatividade. Maria Eduarda, graças a Deus eu consegui desenvolver nela essa vontade de leitura. Acho que também muito pelo exemplo. Sem dúvida. Acho que isso faz super diferença. Ter uma casa com livros já está sim, provado outra que faz coisa. diferença. A Faz criança vê livro. Isso. Sim, Os meus filhos ficam andando com meus livros pela casa. sim, isso é massa. Eles nem É sabem que maravilhoso. aquilo é um Thomas Mann, não sabem, mas estão Mas tem o andando livro. ali com o livro. Lógico, não, esse é um incentivo número um. Bacana. E se você colocar também em pesquisas,
essa é a geração que vai emburrecer. É a É primeira, lógico. a Sem dúvida. geração que Isso a gente é a percepção mais retroagiu, clara. infelizmente. Mas aí eu acredito que também teve um descolamento. Muitas pessoas vêm aqui para esse nível da superinteligência, nem que seja um Pareto de 80-20, a gente vem aqui para um Pareto de a superinteligência e esse lado mais que de diminuição de coeficiente intelectual. Mas, como toda luz aumenta-se também a sombra no equilíbrio, eu acredito que aí já vou filosofar um pouco mais, se você me permitir, que quem tem mais privilégio tem mais dever. Então, a partir do momento que você teve o privilégio de expandir essa consciência, você entra no ESG de ter que resolver esse problema aqui, em como você trazer essas pessoas para a regeneração de si. Bacana. Meninas, eu tenho uma pergunta e a gente vai agora bate pronto, tá? Tá. E é a pergunta para as duas. Tá. Ok? Prestem muita atenção. Não vou repetir. Não, pode deixar. Tô até anotando aqui. Vou pegar o papel. Pega o papel aí. Marcela e Annelise. As ODSs definem um macro modelo de base de sustentação de políticas públicas definidas pela ONU até 2030. As dimensões ESG se reportam às práticas sustentáveis das organizações. Na visão de vocês, qual o estado da arte destas aplicações e qual a percepção do futuro da sociedade diante de tais situações? Meu Deus. Bacana. Marcela, começa aí. Uau! Já que ele Bacana. trouxe história da arte, eu vou trazer de novo o iluminismo. Olha, eu acredito que pelos princípios ali do John, do capitalismo regenerativo, tem um princípio que eu anotei aqui, que é o Edge Effect Abundance. Que nada mais é do que a gente olhar a abundância no entorno, na borda. Sim. E não no Mar Vermelho que a gente está, e sim no Oceano Azul, que vai ser a junção da ODS 17, da parceria de público, privado e terceiro setor. Se a gente tiver isso alinhado, sabendo que o público faz a lei, abre espaço para que o privado entre com capital e com o intelecto das ações em conjunto com a ONG, que já tem a experiência, porque não adianta agora a empresa falar, agora vou abrir instituto, mas você não tem know-how e a gente não tem tempo. Faz uma collab, né? Vamos fazer uma collab com um coleguinha. Trabalha em parceria com o terceiro setor que já tem isso andando, já sabe como funciona. Então, tem que ter essa interconexão, esse casamento, essa tríade. Com essa tríade, você cria um ambiente completamente robusto, resiliente, e uma rede de ecossistema vivo. Sim. E aí, não tem como você... Como segurar. É. Bacana. Acredito. Gostei. Se você olhar, aí a física quântica explica. Só abrindo parênteses, eu fui reconhecido pela ONU por um programa que chama Município Sustentável, Sim. em 2012, durante a Rio+20. E a gente fez a implantação numa cidade chamada Atibaia, deste, Sim, que vocês sim, conhecem, sim. deste modelo, que teve como pilar poder público, a sociedade, a iniciativa privada e o terceiro setor. Sim. Ele só conseguiu organizar isso, implementar, quando eu botei os três para estarem juntos nesta articulação e o desenvolvimento, e que trouxe um benefício extraordinário para a cidade. Até hoje. Né? Foi um projeto muito legal. Deixa E eu é só... porque é isso, é a construção dentro dos Sim. três vértices. E deixa eu só complementar uma frase antes de eu te dar a palavra. Para chegarmos nesse nível, como você implementou muito brilhantemente, a gente tem que sair do ego e não mais ir para o eco, já foi, o eco já passou. A gente tem que ir para seva. Seva é uma palavra sânscrita que fala sobre altruísmo e compaixão. Então, quando colocarmos que o ser humano é pilar para toda a humanidade, toda a natureza, todos os animais, todos os seres, e que somos pilar de sustentação, não o topo da pirâmide, mas sim a base da pirâmide, você entra num lugar muito mais honroso, que é esse o lugar
que está aqui dentro, que é o alinhar-se. E aí é o espírito de servir, que você entende qual é o seu propósito e que tudo vira colorido. Então é sair do ego e ir para o Seva. Bacana. Annelise, conte-nos o que você vê esse estado da arte e o futuro. Eu acredito que para que a gente possa avançar nos ODS, é muito importante a gente ter clareza que de certa forma, um dos fatores que levou a elaboração dos ODS é uma noção de que as pessoas estão no centro, né? No centro de toda a discussão econômica, política, de que a gente precisa expandir as liberdades individuais, as liberdades substantivas, e isso é um texto do Prêmio Nobel de Economia, em 1998, Amartya Sen. Desenvolvimento como liberdade. Quer dizer, todo o papel do pensar econômico deve estar a serviço de expandir as liberdades para que as pessoas possam viver a melhor vida que elas desejarem. Sim. Mas que elas não sejam limitadas pelas suas condições de nascença, dependendo da família que nasceu, do lugar em que nasceu, ela vai estar limitada ali, porque não tem saneamento, porque não tem água potável, então, enfim. E isso levou a toda uma movimentação na agenda política de cooperação internacional, que levou ao surgimento do Índice de Desenvolvimento Humano e depois, futuramente, o ODS. Mas, como eu falei, essas coisas elas estão todas conectadas. Então, quando a gente pensa na sustentabilidade, a gente pensa no pensar a economia respeitando esses limites ecológicos que são dados pelo planeta que a gente vive, são inegociáveis, né? São condições biogeoquímicas. E do ponto de vista social, é a gente pensar modelos econômicos, modelos de produção e consumo, modelos de cidades, do que quer que seja que a gente vai construir aqui dentro desse planeta, tendo no centro a preocupação com as pessoas. Quer dizer, como é que a gente melhora a vida de todos, né? Como é que a gente faz com que as pessoas possam viver a melhor vida que desejarem? Então, isso é dar acesso à educação, é dar acesso à saúde e tudo mais. Então, isso ainda não... A gente ainda não tem, acredito eu, é claro, aqui é só uma opinião, mas eu não acredito que a gente ainda tenha desenvolvido esse olhar para as pessoas. Na política pública, na formação econômica, a gente... E a pessoa como centro, né? A pessoa como centro. Dentro referência, né? De um dos modelos, né, de gestão para a sustentabilidade e de pensar a economia, é o que se chama de alicerce social, que é o modelo Donut, né? Então, o alicerce social é você colocar isso como a base sobre a qual você vai pensar a economia, e essa economia está limitada pelos limites ecológicos. Então, a gente ter essa clareza, e eu não acho que a gente tenha ainda, né? Em todos os... É essencial, então acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Para que a gente possa trazer luz, então, sobre a importância de olhar para isso, né? Talvez até mudar como a gente vê o PIB, né? Como a gente calcula o PIB do país. Muito Sim, legal, essa discussão, ela vem acontecendo há muito tempo até. Mas já vem acontecendo, mas começar a tirar do papel, do storytelling para vir history making, né? Vamos vir para ação. Muito bacana. E você vê que a gente vai conversando e nós já estamos chegando ao final desse nosso episódio. E eu gostaria agora que vocês pudessem fazer suas considerações finais em 1 minutinho. Vou começar com você, Annelise. Annelise Vendramini. Eu gostaria de agradecer, foi um papo muito gostoso, né? Acho que a gente conseguiu juntar muitas dimensões da sustentabilidade, né? Muitas dimensões dessa discussão ESG. Então, gostaria de agradecer aí pela oportunidade. Muito legal, viu, Annelise? Agradeço muito sua presença. E você, Marcela Argolo? Também agradeço e quero deixar uma reflexão, se me permitem. Seu trabalho é a expressão da sua alma, do que você veio fazer aqui no mundo. Eu lhe pergunto, o que você veio fazer aqui? Como você vem colocando o seu trabalho? Muito legal, muito bom, Marcelinha. Vamos lá, vamos aos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Cineprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos apoiadores, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a diretoria da Central Brasileira do Setor de Serviços, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, obrigado aí por esse apoio o ano inteiro,
Nossa equipe também de apoio, a Li Monteiro, a Michele Belfiore. Obrigado, Li, especialmente por todo o carinho aí nesse ano. Ao time da Level Group, que nos apoia também. E não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do Íris, da Sebrae e do Sindiprestem, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço às nossas convidadas, vocês foram ótimas, perfeitas, foi muito gostoso estar com vocês. E agradeço também a você, que acompanhou este Diálogos ISD-FIP, com o apoio do Sindiprestem, do Íris e da Sebrae. Até o próximo episódio.